Bom dia, senhoras e senhores, conectados ao canal da Escola Judicial do TRT da 6ª Região. A Escola Judicial do TRT6 realiza, nesta manhã, a cerimônia de abertura do seu ano letivo, com palestra do excelentíssimo ministro Lélio Bentes, do TST. Na oportunidade, serão apresentados os novos integrantes do corpo diretivo da EJ6, para o biênio 2021-2023. Convidamos para compor a mesa de honra nessa abertura a presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, desembargadora Maria Clara Saboia Albuquerque Bernardino. O excelentíssimo senhor ministro Lélio Bentes, do TST, palestrante convidado para a aula magna da EJ6. O novo diretor da Escola Judicial, desembargador Valdir José Silva de Carvalho. O novo vice-diretor da EJ6, desembargador Eduardo Pugliese. A procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho, procuradora Ana Carolina Lima Vieira Ribeboim. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Pernambuco, o advogado Bruno Batista. A presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 6ª Região, a Matra 6, juíza Laura Cavalcante de Moraes Botelho. O presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de Pernambuco, a ATPPE, o advogado Leonardo Camelo. E a nova coordenadora-geral da Escola Judicial, juíza Viviane Maria Oliveira de Souza. Registramos, nesta oportunidade, a presença de autoridades que acompanham a nossa transmissão. Desembargador do TRT6, Rui Salatiel de Albuquerque e Melo Ventura, a desembargadora Eneida Melo Correia de Araújo, o desembargador Fábio André de Farias, a desembargadora Ana Cláudia Petruccelli de Lima, a desembargadora Gisane Barbosa de Araújo, a procuradora regional do Trabalho, Elizabeth Veiga, a desembargadora Maria do Socorro Silva Emerenciano, a desembargadora Virgínia Malta Canavarro, a desembargadora Dione Nunes Furtado da Silva, o desembargador Ivan de Souza Valença Alves e a desembargadora Solange Moura de Andrade. Ouviremos agora o pronunciamento da excelentíssima senhora presidente do TRT da 6ª Região, desembargadora Maria Clara Saboia, e apresentará também o novo corpo diretivo da EJ6. Com o corpo diretivo formado pelo ex-presidente do TRT6, desembargador Valdir Carvalho, e o desembargador Eduardo Pugliese, juíza do trabalho Viviane Maria Oliveira de Souza, não tenho dúvida, é selo de garantia do bom trabalho a ser executado. Acredito no investimento em inovações e ideias de vanguarda, objetivando cada vez mais o oferecimento de serviços que, ao final, serão revertidos em benefício para a sociedade. A palestra do ministro Lélio Bentes, Função Social do Magistrado, reflete, de modo inconteste, o caminho de excelência que será trilhado pela escola nesse ano letivo. Muito obrigada. Dando seguimento, recebe a palavra o diretor da Escola Judicial do TRT6, desembargador Valdir Carvalho. Bom dia, senhoras e senhores. Cumprimento a excelentíssima desembargadora, presidente deste 6º Regional do Trabalho, Maria Clara Saboia, e em seu nome, saúdo os demais membros do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região. Cumprimento os excelentíssimos senhores Bruno Batista, presidente da OAB-PR, Ana Carolina, procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho da 6ª Região, Laura Botelho, presidente da Matra 6, Leonardo Camelo, presidente da ATP. Cumprimento também o meu vice-diretor, desembargador Eduardo Pugliese, e a coordenadora-geral da Escola Judicial, a juíza Viviane de Souza. Cumprimento de forma especial o excelentíssimo senhor ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Lélio Bentes Correia,
um amigo da Sexta Região. E, em seu nome, cumprimento as demais autoridades e todos os presentes. Ao tempo em que agradeço a sua honrosa presença virtual, senhor ministro, para abrilhantar esta aula magna, na abertura do ano letivo da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região, nos presenteando com a palestra, aspas, a função social do magistrado. Certamente será alvissareiro. Aproveito essa oportunidade para agradecer também ao desembargador Eduardo Pugliese pela fidelidade de seguir comigo em mais um projeto, que é a direção da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região para o biênio 2021-2023. Tenho convicção que sua contribuição será valorosa, dada a sua capacidade, sagacidade e disposição ímpar ao trabalho. Agradeço ainda a coordenadora geral da Escola Judicial, a juíza do trabalho, Viviane de Souza, por abraçar conosco esse projeto com todo vigor e alegria. Agradeço, enfim, aos servidores que compõem a equipe de trabalho da Escola Judicial, pelo empenho e esforço esplêndidos na elaboração de todos os cursos, palestras, seminários e outras tantas demandas desde as gestões passadas. Tenho ampla confiança no trabalho dessa equipe. Dirijo-me, neste momento, à plateia virtual para expressar a minha satisfação de dirigir a Escola Judicial nesses próximos 2 anos, firmando meu compromisso de proporcionar grandes debates do mundo jurídico, bem assim zelar pelo aperfeiçoamento técnico e jurídico dos magistrados e servidores, sem descuidar da fundamental capacitação humanista, que é a pedra de toque da justiça moderna. O judiciário tem que ter ligação indissolúvel com a cidadania. Nessa linha, peço vênia ao ministro Lélio Bentes para mencionar 2 dos seus lúcidos pronunciamentos que dizem, aspas, o Poder Judiciário precisa abrir-se para a sociedade, quebrar barreiras, declinar tabus e, sobretudo, se humanizar, fecho aspas. E, abro aspas, a magistratura deve ir além da prestação à jurisdição. Há uma dimensão cidadã da magistratura que não pode ser ignorada, fecho aspas. Diante desses spoilers, tenho certeza que a palestra contribuirá em muito para dinamizar e fortalecer o conhecimento dos nossos magistrados, para que continue cumprindo com a nobre missão de solucionar os conflitos decorrentes das relações de trabalho, de forma efetiva, ética e transparente, promovendo ações que visem ao fortalecimento da cidadania e da paz social. Desejo-lhes, enfim, que esta manhã seja promissora no sentido de agregar conhecimento acerca desse tema superlativo que trata da função social do magistrado, que certamente será valioso na dinâmica do trabalho e da vida de cada um. Finalizo deixando minha gratidão ao palestrante, ministro Lélio Bentes Correia, e o pensamento de Bertoldo Brecht. Aspas, se não morre aquele que escreve um livro e planta uma árvore, com mais razão não morre o educador, que semeia a vida e escreve na alma. Muito obrigado. Agradecemos a presença de todos e todas que fizeram parte desta mesa virtual de abertura, como a presidente do tribunal do TRT6, doutora Maria Clara, o diretor da Escola Judicial, doutor Valdir de Carvalho, a procuradora-chefe, doutora Ana Ribeboim, o presidente da OAB, doutor Bruno Batista, a presidente da Amatra 6, doutora Laura Botelho,
presidente da AATP, doutor Leonardo Camelo, e pedimos para que permaneçam na tela o excelentíssimo ministro Lélio Bentes, palestrante convidado, o desembargador Eduardo Pugliese, que fará a apresentação do palestrante, e a coordenadora da EJ6, juíza Viviane Souza, que fará a mediação da palestra. A todas e todos, um bom evento. Bom, acho que a palavra está comigo agora, né, Viviane? Bom dia a todos, bom dia a todas que fazem parte desse encontro virtual. Um bom dia especial ao ministro Lélio Bentes, querido e fraterno amigo. Me permita cumprimentá-lo dessa forma. Eu sei que não lhe incomoda, muito pelo contrário, lhe satisfaz. Né? Somos muito parecidos nesse tipo de coisas. Minha querida juíza Viviane Souza, coube-me a tarefa imposta por um amigo, tem que ser por um amigo, feliz, né, e bela de cumprimentar o ministro Lélio Bentes, e mais do que isso, de apresentá-lo aos que nos assistem e que nos ouvem. A assessoria do ministro mandou um resumo do currículo do ministro, e o resumo já tomaria todo o tempo da palestra do ministro. Então, eu fiz um resumo do resumo, embora, ministro Lélio, eu sempre digo que quando um homem chega à dimensão profissional que Vossa Excelência chegou, o currículo se confunde com o próprio nome do apresentado. Eu poderia simplesmente dizer que falará agora o ministro Lélio Bentes Corrêa. E todos os presentes já entenderiam, né, o que eu estaria fazendo. Né? Mas como eu sou disciplinado, né, e missão dada é missão cumprida, eu vou fazer a leitura do resumo do currículo de Vossa Excelência. E depois farei algumas brevíssimas considerações sobre o tema que Vossa Excelência irá abordar. O ministro Lélio Bentes é graduado em Direito pela UNB, é mestre em Direito Internacional dos Direitos Humanos pela Universidade de Essex, na Inglaterra, foi procurador do Ministério do Trabalho, ainda muito novo, ingressou no TST em 2003, oriundo, como eu, na advocacia, Vossa Excelência, no Ministério Público, pelo 5º Constitucional, atuou na OIT, em Genebra, no Programa Internacional para a Erradicação do Trabalho Infantil, o IPEC, é membro da Comissão de Peritos em Aplicação de Normas Internacionais da OIT, foi secretário-geral da Coalizão Internacional pela Eliminação do Trabalho Infantil e pela Educação em Washington, é membro do Conselho Consultivo da BRINC e da ONG Missão Criança, coordenou a Marcha Global contra o Trabalho Infantil na América do Sul, foi também conselheiro do CNJ e corregedor-geral da Justiça do Trabalho, além de ser autor de diversos estudos na área dos direitos humanos, em especial sobre o trabalho infantil e trabalho escravo. O ministro Lélio vai falar sobre a função social do magistrado. E por que esse tema foi escolhido, e sobretudo porque esse tema foi escolhido sob a batuta do ministro Lélio Bentes. Há 2 anos, pouco mais de 2 anos, em janeiro de 2019, o ministro Lélio, ainda enquanto corregedor-geral da Justiça do Trabalho, esteve em Pernambuco, esteve no TRT 6, para fazer a correição prevista e marcada. E naquela ocasião, em razão, e o currículo já mostra isso, do seu olhar muito próximo dos direitos humanos, muito próximo de uma preocupação de tentar erradicar o trabalho escravo, o trabalho da criança, ele fez uma correção muito diferente de todas as outras
que já tínhamos visto. Ele não só cuidou da atividade fim do TRT da Sexta Região, que é a celeridade processual, o estoque de processo, o tempo de duração, como também teve a preocupação de visitar e conhecer políticas afirmativas e boas práticas sociais empreendidas pelo tribunal. Era a presidência do desembargador Valdir. E acreditem os senhores que estão me vendo e me escutando, o ministro Lélio, entre algumas atividades, ele subiu o morro, subiu o alto da mina e foi testemunhar e conhecer um projeto social apoiado pelo TRT da Sexta Região, que cuida e trabalha com 50 menores no intervalo de idade de 8 a 18 anos, que ao invés de estarem nas ruas, eles aprendem música erudita e hoje já são conhecidos como a Orquestra das Crianças do Alto da Mina, projeto sob a regência do maestro Israel França e coordenado pelo pastor Paulo, da Igreja Batista dos Butrins. O ministro ficou encantado, né, e virou um grande parceiro desse projeto, a ponto de conceder, de propor, e o TST conceder, em agosto daquele mesmo ano, a maior comenda do TST, a comenda da Ordem do Método Judiciário do Trabalho. E o maestro esteve lá, eu tive o prazer, juntamente com a atual presidente, a época corregedora Clara Saboia, e o anterior presidente e hoje diretor da escola, o desembargador Valdir, tivemos a honra e a satisfação de estar presente naquele dia. E de tudo isso surgiu a necessidade, dentro do TRT da Sexta Região, de abordar com mais vigor, com mais força, com mais eficácia esse tema, a função social do magistrado. E por quê? Porque se fala muito, e eu mesmo falo muito, do trabalho do futuro. Só que não vai haver o trabalho do futuro se não houver o magistrado do futuro. E não pode haver um olhar do futuro do trabalho por esse magistrado do futuro que não seja um olhar focado nessa questão. E eu, a desembargadora Clara e o desembargador Valdir, nós não enxergamos hoje, no país, um magistrado com tanta preocupação, com tanto cuidado, com tanta vocação para tratar desse tema, que é a concretização dos direitos sociais, efetivamente, e a efetivação dos direitos de cidadania, que não seja o ministro Lélio Bentes Corrêa. Portanto, com essas rápidas e breves palavras, e apresentando esse belíssimo currículo, eu deixo com os senhores, eu acho que é isso que eu devo fazer, doutora Viviane, o ministro Lélio Bentes Corrêa, e boa sorte ao ministro e boa palestra. Bom dia, agora vamos para o ministro com as palavras. Muito obrigado, doutora Viviane Oliveira de Souza, coordenadora-geral da EJUD 6 e mediadora desse evento tão significativo, pessoalmente para mim e para a Escola Judicial da Sexta Região. Permita-me, doutora Viviane, cumprimentar a presidente Maria Clara Saboia, o diretor da EJUD, desembargador Valdir Carvalho, um amigo de 32 anos. E Sua Excelência tem razão ao me definir como amigo da Sexta Região, porque foi uma das primeiras regiões que visitei, quando, ainda na Procuradoria, eu ocupei o cargo de presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, e fui tão bem recebido que, desde então, não resisto a retornos sucessivos, ainda que pelo meio virtual. Querido amigo, vice-diretor da EJUD 6, desembargador Eduardo Pugliese, obrigado pela apresentação, muito gentil. Certamente, os elogios são devidos à amizade que nos une e à identificação que tivemos, né,
ao nos encontrarmos nesse valioso projeto da Orquestra do Alto da Mina. Quero cumprimentar também a doutora Ana Carolina Ribemboim, procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho na 6ª Região, o doutor Bruno Batista, presidente da OAB da 6ª Região, a doutora Laura Cavalcante Botelho, presidente da Matra 6, e, se não estou enganado, me examinando no concurso para admissão na magistratura, o doutor Leonardo Camelo, presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de Pernambuco, a valorosa e combativa associação, e a doutora Ana Elizabeth, em nome, na pessoa de Sua Excelência, quero cumprimentar todos os servidores e servidoras que, incansáveis, tornam possível a realização desse evento. E, claro, cumprimentar todos aqueles que nos acompanham. Fiquei muito feliz com o comparecimento de um grande número de desembargadoras e desembargadores, a minha querida colega e amiga Elizabeth Veiga, do Ministério Público, e todos os que acompanham este evento. Bem, falar para mim sobre função social do magistrado e dimensão cidadã da magistratura, como eu costumo chamar, é sempre um grande prazer. Na verdade, como já foi ressaltado, os tempos novos e desafiadores que vivenciamos demandam uma postura nova, demandam sensibilidade, alteridade, capacidade de compreender o outro, de se colocar no lugar do outro e buscar, além da solução mais justa, aquela que efetivamente atende aos anseios dos que batem às nossas portas buscando justiça. Vamos muito além da solução de processos. A nossa missão é solucionar conflitos, com toda certeza, mas também contribuir para a superação de desafios sociais que hoje, particularmente, nesse momento da história da humanidade que vivenciamos, se agigantam. Exatamente por isso, eu proponho uma abordagem dividida fundamentalmente em três passos. O primeiro, uma rápida contextualização da responsabilidade social da magistratura no contexto doutrinário, seguido do exame ou de relato de experiências bem-sucedidas no desempenho dessa função social. E, por último, não penso que seria descabido ignorar tudo que estamos passando, e, por isso, então, proponho uma análise de alguns desafios que se apresentam em tempos de pandemia, que, como já se pode imaginar, não são poucos. E espero que, ao final, tenhamos algum tempo para uma troca de ideias, uma interação com os que nos acompanham. Eu indago apenas a presidente, o tempo que me foi reservado, doutora Viviane, é de... A gente tem até 11 horas para dialogarmos. Até às 11? Tá bem. Eu vou tentar me ater eu vou tentar me ater aí a uns 30, 40 minutos no máximo de fala. Se eu vou exceder, por favor, seja uma presidente rigorosa e me avise. Obrigado, presidente. Mas eu começaria, então, ao tratar da responsabilidade social da magistratura,
aludir a um trabalho muito interessante de um magistrado cearense, professor da Universidade de Fortaleza, Marcelo Roseno de Oliveira, que, com base na doutrina de Mauro Capelletti, define a responsabilidade social como aquela que o juiz, como indivíduo, ou o judiciário, no seu conjunto, deve exercitar perante organismos ou grupos sociais, ou, em última análise, o público em geral. O autor salienta que a expansão do poder dos magistrados, notada de modo acentuado após a Segunda Guerra Mundial, fez crescer, na mesma proporção, o dever de prestar contas de seus atos. E penso que é noção hoje já disseminada na sociedade brasileira, e particularmente bem assimilada pela magistratura brasileira, que somos, sim, devedores de satisfação à sociedade. Aquele velho brocardo, segundo o qual decisão judicial não se discute, cumpre-se, ele deve ser tomado com bastante moderação, porque, afinal de contas, as decisões judiciais, elas intervêm na realidade social e elas têm uma função transformadora da realidade social e, por isso mesmo, devem ser debatidas com respeito, né? Sem tentativas de interferência, mas devem, sim, estar abertas, o judiciário deve estar aberto ao escrutínio das suas decisões e, particularmente, da sua conduta. Esse escrutínio não se dá apenas no tocante ao exercício da nossa função jurisdicional stricto sensu, mas deve incidir também sobre a nossa conduta nos tribunais e fora deles, porque somos, sem dúvida, paradigmas, exemplos em que se espelha a sociedade para definir os limites das suas próprias condutas. Exatamente por isso, alguns sistemas apresentam formas de controle social até bastante radicais, né? Na União Soviética, o Instituto da Remoção de Magistrados era bastante comum e, às vezes, até utilizado com certo caráter político, não é? Mas, teoricamente, visava exatamente a afastar daquela jurisdição o magistrado cuja conduta, de alguma forma, tornou-se incompatível com a realidade e os anseios da sociedade local. Nos Estados Unidos, por outro lado, onde nós sabemos os juízes estaduais são eleitos, nós temos a possibilidade do recall, não é? Que é justamente a chamada de volta, por assim dizer, daquele voto que levou o juiz a ocupar a cadeira de magistrado. Então, a sua conduta está sob constante escrutínio dos seus próprios eleitores. E, no caso dos juízes federais, há a possibilidade de impeachment por violações graves dos deveres da magistratura. Uma forma mais frequente, encontrada em vários sistemas de responsabilização, é exatamente a exposição da conduta do magistrado à crítica pública, né? Seja nos meios de comunicação de massa, seja na literatura especializada e outros instrumentos de informação. Então, as decisões judiciais podem ser objeto e devem ser objeto de estudos doutrinários, de debates, devem ser objeto, sim, de debate nos meios de comunicação com a sociedade, mas há uma
perdão, deve ser objeto de debate, e para isso é fundamental a sua publicidade. E nesse ponto é importante dizer que o Brasil está um passo à frente da maior parte dos sistemas jurídicos do mundo, na medida em que nós temos o nosso próprio canal exclusivo do Poder Judiciário, veiculando sessões de tribunais, programas especializados, todos os dias. Né? Essa é uma situação bastante singular em relação à realidade de quase todos os países do mundo. Né? As sessões dos tribunais são transmitidas pela internet. Quer dizer, quem quiser acompanhar a sessão de um tribunal superior, de um tribunal regional, pode fazê-lo mediante acesso ao YouTube. Isso dá uma visibilidade, uma transparência extremamente desejável à conduta e as posições defendidas pela magistratura no cumprimento do seu dever. Agora, surge uma questão importante de toda essa abertura quando se contrapõe o valor valor democrático, não é? Que representa essa transparência, com o valor da garantia da independência funcional. Se é certo que a magistratura deve prestar contas da sua atuação, dos seus entendimentos à sociedade, não menos certo, claro, e na medida do possível exercício da sua atividade profissional, deve estar, de alguma maneira, conectada com a realidade social em que é inserido o juiz. Em contrapartida, por definição da atividade jurisdicional, caracterizada, sobretudo, pelo princípio da imparcialidade, o juiz ou a juíza devem estar protegidos contra qualquer tentativa de ingerência, qualquer tentativa de influenciar a decisão, qualquer tentativa de pressão. E aí, então, uma primeira distinção é muito importante entre a possibilidade desejável, como eu já disse, de se abrir o judiciário à crítica pública, à avaliação, às discussões, sobretudo técnicas e doutrinárias acerca das decisões judiciais, o que é completamente distinto das investidas difamatórias e abusivas. E nós vivenciamos recentemente um episódio em que essa distinção quedou muito clara. Quando um parlamentar foi à internet, não para comentar uma decisão, não para discutir a validade, a coerência da decisão com os princípios constitucionais, decisão do Supremo Tribunal Federal, mas para atacar pessoalmente os magistrados, ameaçá-los e constrangê-los. Isso não tem nada a ver com controle social. E foi corretamente, na minha opinião, enquadrado pelo Supremo Tribunal Federal na Lei de Segurança Nacional. E essa preservação da independência judicial, essa rejeição às tentativas de pressão, difamações e abusos, ela é fundamental porque, no contexto
da defesa dos direitos fundamentais e, particularmente, dos direitos fundamentais das minorias, a postura do juiz muitas vezes deve ser contra-majoritária. Se o juiz se deixar influenciar pela opinião majoritária, quando em discussão direitos fundamentais de grupos minoritários, ele se tornará um instrumento de opressão e de quebra das garantias constitucionais. Então, é fundamental pensar num modelo que permita alcançar esse equilíbrio entre transparência, controle social e, ao mesmo tempo, garantir a independência do magistrado, da magistrada. É importante também ressaltar que esse controle incide, e de forma bastante importante, sobre a administração e a governança do Poder Judiciário, que tem, como os demais poderes, encargos de ordem administrativa, gestão de orçamento público, elaboração e condução e implementação de políticas públicas que visem a garantir não só o seu funcionamento mais efetivo e eficaz, mas também o maior acesso à justiça. Então, é fundamental, nesse sentido, que a sociedade tenha acesso à gama de decisões adotadas, às políticas que vão sendo implementadas, e possa também se manifestar sobre o acerto ou o desacerto delas. Né? E, nesse sentido, a criação do Conselho Nacional de Justiça foi de grande importância. Né? Embora não tenha vingado a ideia da criação de um conselho exclusivamente externo, de um controle exclusivamente externo, o Conselho Nacional de Justiça tem a participação de magistrados, membros do Ministério Público, advogados e pessoas indicadas pelo Poder Legislativo, pelo Senado e pela Câmara, e esse grupo, heterogêneo, tem permitido, sim, um controle bastante eficiente da gestão do Poder Judiciário, atuando não só na seara disciplinar, mas também e, sobretudo, na formulação dessas políticas públicas, na liderança quanto à implementação dessas políticas públicas. E, para esse fim, o Conselho conta com as diversas comissões ali constituídas. Hoje temos, por exemplo, a Comissão de Igualdade de Gênero, que tem desempenhado um trabalho espetacular no sentido de identificar as defasagens ainda presentes na magistratura no que diz respeito ao equilíbrio de gênero e adotar medidas corretivas. Né? A Comissão de Orçamento, da qual se originou, isso já faz algum tempo, a ideia do orçamento participativo, que dá ensejo não só a magistrados e magistradas de primeiro grau, mas também a servidores de participar das discussões para a elaboração do orçamento do Poder Judiciário, e o mesmo modelo se aplica também à definição das metas do Poder Judiciário, ou seja, as metas são construídas a partir de propostas apresentadas pelos tribunais, mas que são concebidas num efetivo diálogo entre o segundo e o primeiro graus, para que essas metas possam ser realistas, factíveis e efetivamente alcançadas. E várias outras comissões, a Comissão de Combate ao Trabalho Escravo, a Comissão dos Direitos da Infância, todas elas
trazem para o Conselho Nacional de Justiça discussões importantes de temas da maior relevância para a sociedade. E é importante dizer que, na medida em que o judiciário se aproxima dessas questões sociais, mais se identifica a sociedade com o seu poder judiciário. E isso se converte, como diz Dalmo de Abreu Dallari, num fator de legitimação do poder judiciário. Nós não devemos ou não podemos imaginar que as nossas decisões sejam cumpridas, sejam bem recebidas pela sociedade, simplesmente porque emanam de uma autoridade constitucionalmente investida do poder jurisdicional. Não é? Essa identificação, esse reconhecimento da sociedade de que seus magistrados e magistradas efetivamente estão contextualizados ou estão conectados com a realidade social, é extremamente importante para a percepção que a sociedade tem da magistratura e, consequentemente, o prestígio da instituição. E se me permitem aqui uma rapidíssima... um relato rapidíssimo de uma situação pessoal que eu vivi na minha família. Eu tenho um tio de origem alemã que, muito católico, frequentava a missa todo domingo, só que as missas eram em latim e os padres rezavam as missas de costas para a sociedade. Veio o Concílio Vaticano II e determinou que os padres passariam a rezar as missas no idioma local e de frente para os fiéis, numa tentativa de aproximação. A partir desse dia, o meu tio deixou de ir à missa. Nunca mais voltou, nunca mais pisou numa igreja. E isso me causou uma estranheza. Eu era pequeno ainda, mas quando cresci um pouco mais, eu interpelei meu tio e disse: olha, eu não consigo entender isso, tio. Agora que você consegue entender tudo que eles falam, não é? Por que deixou de ir à missa? Ele disse: exatamente por isso. Porque antes eu era testemunha de um ato sobrenatural. O padre conversava com Deus num idioma que eu não entendia. Hoje, ele não conversa com Deus, ele conversa comigo. E fala um monte de coisa que eu sei que ele não cumpre. Veja, fala um monte de coisa que eu sei que ele não cumpre. Ou seja, não há coerência entre o discurso e a prática. Desse episódio, a lição que eu quero extrair é que a coerência, praticar aquilo que nós pregamos, aquilo que nós... aplicar a nós mesmos os valores que nós registramos nas nossas sentenças e por essa régua nós medimos a conduta dos jurisdicionados, é fundamental, é de fundamental importância. Então, nós precisamos estar abertos à sociedade com toda certeza, protegidos contra tentativas indevidas de ingerência, também com toda certeza, mas, sobretudo, precisamos guardar uma conduta absolutamente coerente com aquilo que professamos. Ainda na esteira da lição doutrinária de Carnelú, perdão, de Capelletti, ele indica basicamente 3 modelos de responsabilidade judicial. Ele identifica 3 modelos. O primeiro deles, o modelo repressivo, ou da sujeição, normalmente em relação à autoridade governamental, que é o caso de alguns países na nossa América Latina, que recrutam os magistrados sem concurso público e que, quando tem um conselho de justiça, esse conselho é nomeado diretamente pela autoridade do Poder Executivo com tremenda interferência política.
do parlamento. Então, aí nós temos o magistrado prestando contas diretamente ao poder político, né? E, às vezes, até o poder econômico, que maneja o poder político para atingir os magistrados, o que, sem dúvida, não é a solução ideal. No outro extremo, temos o modelo autônomo corporativo, ou seja, uma magistratura absolutamente independente, que não deve satisfação a ninguém, e que não se preocupa com o pensamento da sociedade. Essa foi uma experiência vivenciada, segundo Capelletti, na França, do antigo regime, na Itália, na Espanha, e que resultou num total desastre, porque a magistratura, primeiro, se fechou hermeticamente, né? Se distanciou da realidade social e da relação com os demais poderes, e mais, dentro da magistratura, cada magistrado se tornou um feudo. Porque se a magistratura não deve satisfação a ninguém, se não há mecanismo de controle, o magistrado também não deve satisfação a quem quer que seja. O terceiro modelo, e é esse que Capelletti propõe como o ideal, e eu penso que é nesse contexto que nós nos inserimos também, é o modelo da responsabilização social em função dos usuários. E isso é muito importante. Põe-se no centro do processo de controle a perspectiva de quem vem buscar justiça, da cidadã, do cidadão que vem ao Poder Judiciário em busca de justiça. Esse modelo consagra o equilíbrio entre a independência e a responsabilidade. Independentes somos com toda certeza, devemos satisfação à nossa consciência, mas temos sim a responsabilidade, respondemos pelos nossos atos, sobretudo no que diz respeito à dimensão ética da magistratura. Esse modelo permite evitar a subordinação do juiz aos poderes políticos, mas, ao mesmo tempo, também previne aquele isolamento a que eu me referi há pouco, né? Aquele isolamento corporativo que não é do interesse da sociedade. E, acima de tudo, consagra-se um sistema que conjuga a imparcialidade necessária à atuação jurisdicional e um razoável grau de abertura e sensibilidade aos anseios da sociedade e dos indivíduos que a compõem. E, com isso, como eu já disse anteriormente, a consequência é o incremento da legitimidade do próprio Poder Judiciário perante a sociedade. O professor Marcelo Roseno, que eu mencionei, faz uma observação interessante, se me permitem, sobre esse modelo, salientando que uma maior abertura ao controle social contrasta, porém, com a histórica atitude de repelir a aproximação e o contato com os temas da chamada agenda política, uma vez que a magistratura brasileira acumula uma farta herança de pouco apreço ao diálogo interinstitucional e a mecanismos de controle social. E prossegue. Desde há muito se tem confundido a necessária imparcialidade para arbitrar litígios com uma postura neutral e asséptica, que teima em pôr os juízes à distância dos temas da agenda política e dos conflitos sociais. Não podemos nos iludir imaginando que essa postura de neutralidade e asepsia vai nos proteger do pecado da parcialidade. Se não permitimos qualquer contato com a sociedade, qualquer identificação com os anseios sociais, isso é uma postura política. Ninguém é neutro.
ou fazemos a opção por compreender a sociedade, por nos colocar no lugar daquele indivíduo, daquela pessoa que vem buscar justiça, ou nos tornamos meros aplicadores da lei, né? O juiz boca da lei da França napoleônica. E, com isso, deixamos de nos tornar agentes de promoção de justiça e passamos a nos tornar, muitas vezes, agentes de agravamento das injustiças. E conclui o professor Rosendo: seria necessário, portanto, conferir relevo ao valor do controle social em face da independência do juiz, identificando-se que esta, não obstante essencial ao desempenho da atividade jurisdicional, não pode ser confundida com uma postura de hermetismo ou de neutralidade e distanciamento quanto aos temas sociais. Eu estou absolutamente convencido do acerto dessa conclusão do nobre magistrado cearense. E penso que, a partir dessa demanda por uma maior identificação social e uma postura efetivamente identificada com o contexto social em que inserido o magistrado ou a magistrada, e surgem qualidades indispensáveis àquele magistrado do futuro, magistrado do futuro a que se referia o nosso querido desembargador Eduardo Pugliese. E que requisitos são esses? Dentre outros, eu diria exatamente aqueles identificados na Escola Nacional da Magistratura, ENAMAT, na gestão do ministro Luiz Felipe Vieira de Mello Filho, como eixos fundamentais de formação da magistratura. A saber, alteridade, a capacidade de se colocar no lugar do outro. Trabalhador e empregador. Vamos compreender a realidade de cada um para podermos decidir com justiça. Ética. E aí vem à baila os princípios de Bangalore, que ensejaram a edição do nosso Código de Ética da Magistratura do Conselho Nacional de Justiça. Esses princípios erigem os valores da independência, da imparcialidade, da integridade, ou seja, honestidade e moralidade, da idoneidade. Essa honestidade e essa moralidade precisam estar presentes na conduta do juiz, mas precisam transparecer à sociedade que estão presentes na conduta do juiz. Nós não temos autorização para um comportamento fora dos limites da ética, nem tampouco um comportamento ético secreto. Nós precisamos, a todo momento em que temos oportunidade, externar, demonstrar à sociedade que adotamos essa postura ética, porque, repito, nós somos espelho, nós temos um poder de convocação, de exemplo, que muitas vezes nós não damos conta. Nós não nos damos conta. E, além desses, os princípios da igualdade, da competência e da diligência. Claro, a sociedade quer juízes produtivos, quer juízes que resolvam os conflitos, mas também quer juízes íntegros e idôneos. A terceira qualidade do magistrado é a
que enunciam os princípios da Enamate é a capacidade de compreender e interagir com a sociedade, exatamente aquilo a que nos referimos há pouco. Nós interferimos, nós somos agentes com o poder de interferir na realidade social. Para isso, nós precisamos nos inserir na realidade social, nós precisamos estar, sim, em sintonia com o que espera a sociedade. E, claro, o quarto eixo, resolução de conflitos, o juiz tem como qualidade necessária a capacidade de resolver conflitos, mas atente-se, capacidade de resolver o conflito, de pacificar o conflito social, não simplesmente de sentenciar. Sentenciar, nós podemos sentenciar qualquer coisa, nós podemos extinguir o processo porque não gostamos da gravata do advogado. Mas isso não é resolver o conflito. E, muitas vezes, essa capacidade de resolução de conflitos se manifesta fora do processo, fora da esfera puramente formal da sentença. Nós vemos aí o crescimento bastante impressionante dos núcleos de mediação de conflitos na Justiça do Trabalho, que vem desempenhando um excelente trabalho. Eu sempre ressaltei que a dimensão do sucesso desses núcleos não se dá pelo número de conciliações alcançadas, e sim pela qualidade do acolhimento que eles proporcionam às partes no Poder Judiciário. Isso também é de fundamental importância para a legitimação do Poder Judiciário. Bem, fixadas essas premissas, eu mencionaria, então, algumas atividades de interação com a sociedade que pude testemunhar quando fui corregedor-geral. Tive uma acolhida muito entusiasmada de todos os tribunais regionais quando solicitava informações acerca de como o tribunal se relacionava com ações de interesse social, e colhi aqui alguns exemplos, dentre vários, que estão nos relatórios da Corregedoria de então. Os exemplos eu começo pelo próprio Tribunal Superior do Trabalho, que tem uma comissão de erradicação do trabalho infantil e uma comissão do trabalho seguro, e essas comissões estão disseminadas em todos os tribunais regionais. Temos magistrados apaixonados por essas atividades, conduzindo os trabalhos nas regiões, e, na maior parte dos tribunais regionais, com o imenso apoio da administração e com a adesão entusiasmada dos colegas e das colegas de primeiro grau. Essa comissão do TST foi responsável pela criação do modelo de atividade de formação profissional, formação de aprendizes para adolescentes em situação de vulnerabilidade social, que até hoje prossegue no Tribunal Superior do Trabalho e tem já se espraiado para alguns tribunais regionais. No TRT da 6ª Região, o desembargador Pugliese já mencionou, nós temos o projeto da Orquestra do Alto da Mina. E eu quero aqui, novamente, ressaltar quão encantado fiquei ao ver aqueles meninos e meninas entusiasmados, felizes, empunhando seus instrumentos musicais para fazer a sua apresentação de música clássica numa das comunidades mais vulneráveis do Recife, ou Olinda, creio.
Mas, de qualquer forma, uma atividade que ganha a juventude pelo coração, pela sensibilidade, e, ao mesmo tempo, dá a essas crianças, esses adolescentes, a perspectiva de uma formação profissional. Alguns deles já estão se incorporando a orquestras e ganhando a vida, né? Aqueles que já alcançaram a idade para isso, ganhando a vida com a música. Na 4ª região, no Rio Grande do Sul, nós vimos o projeto Pescar, um projeto que também focado em crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, que dá, nas instalações do Tribunal Regional do Trabalho, formação teórica e prática na área de informática para adolescentes. E esse projeto ele teve um diferencial em relação aos demais, porque alguém se deu conta de que, já que estavam preparando aqueles adolescentes para o mundo da informática, seria interessante treiná-los no PJE, que ainda era uma novidade. O resultado dessa percepção visionária dos coordenadores do curso é que, até hoje, 100% dos adolescentes formados são absorvidos pelos escritórios de advocacia do Rio Grande do Sul. A taxa de empregabilidade é de 100%. Né? Com uma ideia simples, o custo é irrisório e uma efetiva contribuição para a solução de um problema social grave. Essa experiência de formação de aprendizes também tem tido lugar na 2ª região, São Paulo, mas lá com outro enfoque. Os adolescentes e as adolescentes recrutados, eles têm, além da situação de vulnerabilidade, deficiência cognitiva. E é impressionante a evolução desses meninos e meninas a partir do momento em que recebem a oportunidade, em que têm depositado a confiança no seu trabalho. E o projeto é criativo até na fonte de custeio, porque, na época, a presidente Hilma Emetério foi confrontada com a ausência de orçamento. Então, ela disse, mas e se nós pararmos de tomar água em copos de plástico? E foi cancelada, então, a compra dos copos de plástico do tribunal, cada servidor levou o seu copo de vidro, e com a verba que adveio do cancelamento da compra de copos de plástico, o que é ótimo para o meio ambiente, foi custeado o projeto de aprendizagem de adolescentes com deficiência cognitiva. E na 11ª região, o projeto Gente Grande, que atende, além das crianças encontradas em situação de trabalho na rua, na capital Manaus, atende também crianças e adolescentes que vêm da Venezuela. Vejam que interessante. Esse projeto nasceu da seguinte percepção: Manaus, como Zona Franca, tem uma grande oferta um potencial para oferta de vagas de aprendizagem. Mas esses adolescentes estão numa situação tão defasada em relação à educação que eles não têm a menor condição de ser aprovados numa seleção para aprendizagem. Então, as aprendizagens que eram realizadas pelas empresas só absorviam aqueles adolescentes de classe média, né, que tinham uma formação educacional adequada. Então, esse projeto ele dá
atenção psicológica, reforço de português, matemática, informática, iniciação à informática, com o objetivo de preparar os adolescentes e as adolescentes para se submeterem a processos de seleção de adolescentes aprendizes nas empresas da Zona Franca de Manaus. E já celebraram alguns convênios, já têm conseguido inserir no mercado ou nas atividades das bolsas de adolescência um número significativo dos seus egressos. Bem, então, temos aqui, sim, não poderia deixar de mencionar, perdoem, o projeto Trabalho, Justiça e Cidadania da ANAMATA, que está presente também em todos os tribunais regionais, que leva as crianças e adolescentes para o Poder Judiciário, impartindo ali noções de cidadania, direitos, mas também aproximando essas novas gerações do nosso ambiente, para que compreendam que aquele é um espaço de cidadania, que podem sim contar com o Poder Judiciário. Um trabalho extremamente relevante, de largo alcance, esse da ANAMATA. Então, temos diversos exemplos, eu poderia aqui passar o dia elencando outros, diversos exemplos dessa aproximação, dessa interação, sinalizando para a sociedade que estamos, sim, atentos às suas mazelas, às suas necessidades, aos seus anseios, e, ao mesmo tempo, nos dando a oportunidade de experienciar, de vivenciar realidades que muitas vezes nós conhecemos apenas das matérias trazidas pela imprensa, né? É, sem dúvida, uma experiência humanizadora, edificante, encontrar essas crianças e adolescentes, os beneficiários desses projetos, conhecer os organizadores e as suas dificuldades, e eu diria, é inevitável nós nos apaixonarmos por essas iniciativas e nos tornarmos apoiadores e contribuintes de alguma maneira, né? E como resultado, insisto, temos ainda o incremento da legitimação do Poder Judiciário perante a sociedade. Bem, e essas ferramentas, essa crescente consciência da responsabilidade social torna-se ainda mais importante no momento que atravessamos, né? Eu ontem pensava nisso, que coincidência trágica, não é? Eu me dirigir a magistradas e magistrados na abertura do ano letivo da EJUD 6, no momento em que o nosso país perde 2.700, 2.800 vidas por dia para a Covid. A minha intenção era fazer uma fala leve, era ser descontraído, mas, infelizmente, eu não consigo. Principalmente quando nós examinamos os efeitos dessa trágica pandemia na economia e no mundo do trabalho. E nós temos uma grave responsabilidade a cumprir nesse contexto. A Organização Internacional do Trabalho edita periódicos com o monitoramento da situação da OIT, o monitoramento da situação da Covid-19 no mundo do trabalho. O último foi de janeiro de 2021.
E ali, simplesmente, reconhece que estamos vivendo a mais grave crise do mundo do trabalho desde a Grande Depressão dos anos 1930. A mais grave crise. No ano de 2020, o equivalente a 255 milhões de postos de trabalho, com jornada de 48 horas semanais, foram suprimidos. Vejam, esse cálculo que a OIT faz é a partir da redução do número de horas trabalhadas. Então, aqui entram postos de trabalho que efetivamente desapareceram e postos de trabalho que tiveram sua jornada reduzida, correspondendo à supressão, então, de 255 milhões de postos de trabalho com jornada integral. Esse número, só para que se tenha uma ideia, corresponde a 4 vezes o número de postos de trabalho desaparecidos com a crise financeira global de 2009. Então, a crise é 4 vezes pior do que a crise financeira de 2009. Só no segundo trimestre de 2020, a redução no número de horas trabalhadas correspondeu a 525 milhões de postos de trabalho. E a partir do terceiro e quarto trimestres, nós tivemos uma gradual retomada das horas de trabalho, e o ano de 2020 fechou, então, com a supressão de 130 milhões de postos de trabalho. Ainda assim, em janeiro de 2021, 77% dos trabalhadores do mundo residiam em países que viviam alguma forma de restrição às atividades econômicas em razão da pandemia. A taxa de desemprego global subiu 1,1%, ou seja, 33 milhões de postos de trabalho suprimidos. E a renda gerada pelo trabalho no mundo caiu 3,7 trilhões de dólares americanos, ou 4,4% do produto interno bruto mundial. É importante lembrar aqui que, segundo a Organização Internacional do Trabalho, com a redução da renda gerada pelo trabalho e a perda de postos de trabalho efetivos, principalmente trabalhadores que atuam e trabalhadoras que atuam na informalidade, isso favorece o crescimento exponencial das situações de trabalho escravo e de trabalho infantil. Né? O trabalhador, a trabalhadora que atua no mercado informal não tem poupança, não tem seguro-desemprego. Então, na medida em que perdem esse posto de trabalho, a tendência de colocar as crianças no mercado para ajudar a obter alguma forma de renda para a sobrevivência, ela é automática. E isso põe em risco, segundo o diretor-geral da OIT, todo o esforço que a comunidade internacional fez até hoje para reduzir de 260 milhões para 130 milhões o número de crianças em situação de trabalho infantil no mundo. Então, nós temos aí o risco de um retrocesso histórico e lamentável nessas situações gravíssimas de atentado aos direitos mais fundamentais da nossa infância. E para completar o quadro grave a que me refiro, redução de postos de trabalho, aumento do desemprego, redução do número de horas trabalhadas, redução dos ingressos, da renda gerada pelo trabalho, nós temos ainda a crise afetando desigualmente países. Tá? A reação que o Canadá já demonstra em relação à crise é diferente daquela que o Peru está apresentando, ou que os Estados Unidos e o Brasil.
Mas a crise afeta desigualmente também trabalhadores e trabalhadoras dentro dos países. Como eu costumo dizer, é falsa a noção de que estamos todos no mesmo barco. Nós não estamos no mesmo barco. Nós estamos na mesma tempestade, mas os barcos são muito diferentes. O barco em que nós navegamos é muito mais protegido e luxuoso que o barco de um trabalhador informal, que o barco de uma trabalhadora da limpeza ou do setor de turismo. Não é? Então, nós estamos diante de uma situação desafiadora também pelo impacto desigual que provoca. Por exemplo, as mulheres perderam mais empregos que os homens. 3,9% para os homens e 5% para as mulheres. Os jovens entre 15 e 24 anos de idade perderam mais empregos que os adultos. 8,7% para os jovens e 3,7% para os adultos. Os trabalhadores autônomos tiveram uma queda de renda substancialmente maior que os empregados. No Peru, essa queda foi de 21%. No Brasil, os dados da OIT apontam uma queda de 5%, mas tratando-se aqui de uma renda já compensada pelo benefício emergencial. Então, foi amortecida essa queda abrupta da renda dos trabalhadores autônomos. Mas nós já vemos matérias na imprensa indicando que a quantidade de material reciclável no lixo não é suficiente para a quantidade de pessoas em busca de sobrevivência a partir da coleta de resíduos sólidos. Os trabalhadores menos qualificados experimentaram uma queda de renda maior do que aqueles de nível gerencial, profissional ou técnico especializado. Até porque esses últimos, como nós, podem exercer suas funções pelo teletrabalho. Os trabalhadores em funções de menor qualificação não podem. E essas diferenças põem em risco a retomada do crescimento econômico. Porque nós vamos partir de patamares muito diferentes entre países e dentro dos próprios países. Nesse cenário, a OIT propõe uma estratégia de retomada econômica centrada no ser humano e calcada nos valores emprego, renda, direitos dos trabalhadores e diálogo social. E afirma que essa política de retomada necessariamente deve partir de uma visão que equilibre essa situação desigual que eu descrevi. Ou seja, políticas que protejam efetivamente os grupos mais vulneráveis e que foram afetados mais drasticamente pela crise. E essas políticas, diz a OIT, têm como premissa o controle efetivo da pandemia. E aí nós nos damos conta do tamanho da encrenca em que nós estamos inseridos. Nós somos hoje um país com altíssima taxa de óbitos, sistema de saúde à beira do colapso, as fronteiras fechadas pelos demais países que não querem receber cidadãos brasileiros por conta da disseminação de uma cepa nova, pelo menos uma cepa nova no nosso país.
e sem acesso ao número suficiente de vacinas. Há notícia de que os 10 países mais ricos do mundo já comprometeram a compra de 75% das vacinas produzidas. Ou seja, tem 25% para o resto do mundo. Diz ainda a OIT, imperiosa necessidade de reforço dos programas de proteção social. E aqui vale a pena uma observação. Há muitos anos, a OIT fala e alerta o mundo para a necessidade de prestar mais atenção aos programas de proteção social, sobretudo em face das políticas de ajuste econômico ditadas pelo Fundo Monetário Internacional. Em inúmeros países, quase todos os países em desenvolvimento, ajustaram os seus regimes fiscais, sacrificando justamente a proteção social. E aí nós nos deparamos com a pandemia desestruturante da economia, que demonstra exatamente a necessidade de se ter mecanismos de proteção social. O Reino Unido teve um desempenho significativamente melhor do que vários outros países quanto à recuperação econômica da pandemia, exatamente porque dispunha de mecanismos de proteção social, inclusive de subsídio àqueles trabalhadores que foram colocados em licença não remunerada. Ou seja, a empresa não demitiu, manteve o trabalhador em licença não remunerada, o trabalhador continuou tendo uma renda assegurada para a sua sobrevivência, e agora, com a paulatina normalização da situação, a retomada econômica prevê-se será muito mais rápida. Essa não é a situação do nosso país. E importante ressaltar que a OIT ressalta a importância do diálogo social e dos direitos dos trabalhadores, ou seja, é no momento de crise que os direitos precisam ser respeitados. Não é suprimindo direitos que nós vamos encontrar condições de retomar o crescimento econômico, não se nós queremos fazer com a valorização do trabalho decente. Não adianta flexibilizar, não adianta reduzir direitos nesse momento em que o mundo do trabalho precisa de garantia, precisa de preservação para que possa ter condições de estar no jogo, vamos dizer assim, quando houver a retomada econômica. Ou então vamos ficar muito para trás, e os efeitos econômicos dessa pandemia vão ser sentidos por muito tempo. E o diálogo social. A contribuição de representantes de empregadores e trabalhadores é fundamental para que se encontrem caminhos razoáveis, factíveis, para que se possa retomar o crescimento econômico, vencer a pandemia com segurança, com proteção da saúde dos seres humanos e com segurança quanto à efetiva retomada do crescimento econômico. Em conclusão, presidente Viviane, eu quero aqui trazer, desculpem, não consegui encontrar
mensagem mais otimista, talvez certamente a falha é minha mesmo, pelo meu estado de espírito nesse contexto, mas eu não sei se foi uma boa ideia, mas durante a pandemia eu estive relendo Albert Camus, né, na sua obra célebre A Peste, né, que é muito interessante porque foi escrita em 1934 e relata exatamente, assim, com muita coincidência, detalhes que nós estamos vivenciando. A fase da negação da doença, depois o desespero, o arroubo de tentar se evadir da cidadezinha que está em lockdown, né? Os festejos fora de hora, tudo está ali. Mas já no finalzinho do livro, Camus, por um de seus personagens, propõe a seguinte reflexão. Diz o personagem: esperamos todos encontrar um mundo melhor quando a peste acabar. Mas como? Se tudo o que ansiamos é porque tudo volte a ser como era antes. Nós não podemos almejar o retorno ao mundo como era antes. Nós não podemos esquecer da nossa responsabilidade como agentes públicos, como magistrados, como cidadãos e cidadãs, no contexto em que tanto sofrimento se impõe a tantos de nossos compatriotas. Não é admissível por nenhum aspecto, seja pelo aspecto ético, seja pelo aspecto de controle social, seja pela própria humanidade, pelo critério da humanidade, que um magistrado se valha das redes sociais para disseminar informações falsas ou ainda para ensinar à população como driblar o uso correto da máscara. Como fingir que está usando máscara sem usar. Para quê? Para obter o like? O like importa mais do que a integridade da nossa função e a responsabilidade com a qual nós a desempenhamos? Não podemos almejar o retorno ao mundo como era antes, não depois de constatarmos que mais de 50 milhões de pessoas no Brasil, quase 60 milhões, dependem do que ganham diariamente para a sua sobrevivência e de sua família. Ganham de manhã para consumir à noite. São os inscritos no benefício emergencial. Nós imaginávamos que essa população existisse. Nós falávamos dos excluídos, mas agora eles têm um rosto, eles têm um CPF, e nós temos esses dados no cadastro. E quando acabar a pandemia, nós vamos esquecê-los? Nós não podemos assistir inertes à fome drenar a esperança e a vida de milhares de mulheres, homens e crianças. Nós podemos ser melhores. Nós precisamos ser melhores. A sociedade merece que nós sejamos melhores. Melhores cidadãos, melhores juízes, melhores juízas, melhores seres humanos. E eu tenho certeza absoluta que a magistratura do trabalho saberá dar exemplo nessa conduta. Doutora Viviane, muito obrigado pela atenção de todos e todas. Nós que agradecemos, temos muitos elogios ao senhor, aos exemplos de coerência, princípios de Bangalore,
todos bem felizes com a palestra do senhor, que não poderia ser diferente. Temos uma pergunta, né, que, como temos tempo, eu vou repassar ao senhor e depois a gente faz os encerramentos. É da colega Patrícia Trajano. Ela queria ouvir a opinião do senhor sobre o papel dos centros de inteligência determinados pelo CNJ nesse contexto do diálogo social e da necessidade de manutenção da imparcialidade. Como é que o senhor enxerga esse papel dos centros de inteligência? Pois não. Doutora Patrícia, é um prazer estar aqui, né, tê-la aqui conosco. Eu penso que todas as ferramentas concebidas com o propósito de permitir uma integração maior entre a magistratura e a sociedade, como sempre, claro, ressalvando, sem comprometer a imparcialidade, é bem-vindo. Não é? O diálogo social é um pressuposto, é o pilar, é a base para a construção de um mundo do trabalho e uma sociedade, no que diz respeito ao trabalho, justa e efetivamente democrática. Né? Eu penso que essa iniciativa de buscar um melhor entendimento dos diversos mecanismos da sociedade, ela deve ser bem aproveitada nesse sentido. Né? Nós não somos detentores de todo o conhecimento, né? Mas nós temos o dever, a obrigação de buscar compreender o melhor possível o contexto da sociedade em que nós nos inserimos. Exemplo disso são as próprias audiências públicas que os tribunais têm usado com bastante frequência, inclusive o Supremo Tribunal Federal, em que, em última análise, a audiência pública significa: eu não sou especialista nesse particular assunto. Vamos ouvir os especialistas, vamos receber as contribuições da sociedade, né, de quem quiser se inscrever, quem quiser trazer seus conhecimentos, para que, bem informados, nós possamos decidir com justiça. Pois, com essas palavras, né, nós agradecemos a presença de todos, de todas. Tivemos também, peço desculpas em nome da Escola Judicial, que tivemos um probleminha no início da transmissão, mas que foi resolvido, né? Então, obrigada pela presença de todos os servidores, advogados, procuradores, desembargadores, juízes, com a colaboração, né, de todos, e declaro encerrado o nosso evento. Mais uma vez agradeço ao ministro Lélio, que foram belíssimas as palavras, apesar do contexto, né, de trazer algumas mensagens de realidade que passamos, mas que nós temos, né, todo o dever, o compromisso de fazer diferente. E vamos fazer, sem dúvida. Então, muito obrigada. Bom dia a todos.